volare. Uh. Oi. De novo. E de novo, e de novo, e de novo. Vamos falar agora de mais alguns deuses solares aí. Quando a gente vai para o Egito, a gente encontra um deus chamado Ra. Para eles, Ra é a personificação do Sol. Então eles olham para o Sol e veem Ra. E aí mais uma vez a gente encontra, assim como na mitologia a gente vê Hélios e Apolo, para os egípcios, eles o conheciam como Ra. Mesmo sem as duas culturas se conhecerem, eles têm a personificação da divindade. Eles têm a visão daquele arquétipo. Por isso que arquétipo representam a própria humanidade. Independente de em qual lugar geograficamente a cultura está, ela vai ter uma visão diante daquela questão humana. Eles vão dar outros nomes. Então no Egito eles conheciam como Ra, né, como eu disse. E Ra para eles representava o deus dos deuses, né? É como se tudo viesse da luz do sol. E aí todo faraó, por exemplo, que sentava no trono, eles consideravam que era a própria encarnação de Ra. Por quê? Porque o faraó, numa visão moderna, a gente vai chamar de rei. Tá? A mesma coisa, um faraó e um rei. Então é como se o faraó para eles representasse a própria encarnação de Ra. Eles olhavam para o faraó como aquela pessoa guia, aquela encarnação da luz. Então eles cultuavam o faraó praticamente como cultuavam um deus. E aí nessa época, pelo menos em partes, o culto ao deus solar, ele foi tomando uma predominância muito grande. E aí eles começaram a olhar da seguinte forma: só existe um deus. Só existe um deus solar, só existe Ra. E aí os outros deuses de alguma forma foram perdendo força, vamos dizer assim. Porque eles conseguiam encontrar tudo em um único Deus. Errado não tá. O que acontece é que quando a gente separa Deus em vários deuses, é só uma forma de concentrar uma face de Deus, uma face do sagrado, num único Deus, numa única personalidade, vamos dizer assim. Por exemplo, quando a gente vai falar de Marte, a gente vai encontrar a face do sagrado que quer buscar a conquista. Isso também é sagrado. Quando a gente fala da lua, a gente fala da face do sagrado que quer dar vida, que quer cuidar, que quer nutrir. Também Deus. É como tem uma função yin, a gente chama de deusa, mas no fim das contas é tudo um Deus só. Só que eu acho que fica mais ilustrativo quando a gente coloca vários assim. E aí eles chamavam isso de politeísmo, vários deuses, para poder ilustrar. E aí hoje em dia a gente vive em maioria num negócio chamado monoteísmo. E é como se hoje em dia a gente considera apenas um deus e tudo bem, tá certo também. E aí tá, voltando para o Egito, eles olhavam para o faraó como encarnação de Ra e eles cultuavam esse faraó que é como se ele tivesse poderes divinos. Mais uma vez tem tudo a ver com o sol, que tem a ver com o rei, que tem a ver com o centro, que tem a ver com a regência de Leão. Só que a ideia é, a gente pega tudo isso como um mito, não que seja mentira, porque mito não é mentira, mito é uma história que conta a história da humanidade. Então a gente tira isso como: você está sendo faraó da sua própria vida? Você está centralizando a sua vida em você mesmo e vivendo a sua vida que é unicamente sua? Quando a gente vai para os orixás, por exemplo, eu poderia associar dois orixás ao sol. Um deles é o orixá Xangô. Ele representa o orixá da justiça e ele também representa um rei. Ele é o irmão mais velho de Ogum e Oxóssi, pelo que eu conheço. Então ele representa de alguma forma essa sabedoria daquele que veio primeiro, também relacionado ao sol. E o Xangô, ele representa a justiça divina, ele representa aquilo que é sagrado. Ele representa aquela força que nos dá fé. É muito mais que isso, né? Claro. Outro orixá também que a gente pode relacionar ao sol é Oxalá. Oxalá é o orixá, é como se fosse o orixá da própria luz. Ele representa a luz branca. Da luz branca, quando ela bate no prisma, saem os outros orixás, vamos colocar assim, as outras luzes. Cada cor seria um orixá.
É muito incrível a história dos orixás. Uma hora a gente pode ilustrar mais isso aqui, porque eu não sou o maior entendedor de orixás não, mas é muita riqueza. E aí Oxalá vai representar essa luz branca, ele representa é como se fosse o pai dos orixás, o rei dos orixás, o orixá dos orixás. Ele representa também a luz do sagrado, a objetividade, a luz da cura, a luz branca. Então aqui a gente encontrou Ra, a gente encontrou Xangô, a gente encontrou Oxalá. E toda cultura vai ter um deus solar também. Por exemplo, a gente pode associar Odin aqui também, novamente. Ele é o deus dos deuses. Porém, a gente associa ele junto a Marte também, porque ele é um deus guerreiro. Ele não é um deus centralizador que fica apenas no trono, ele vai para a guerra. Então a gente junta os dois pontos do elemento fogo aqui em Odin. E tudo isso, toda essa personificação e essa visão dos deuses, principalmente do deus solar, ele nos leva sempre para o centro do nosso coração. E aí, qual que é a luz que você emana e que só emana de você? Esse é o Sol, ele representa a luz do nosso mapa, e à medida que a gente vai vivendo e passando pela nossa jornada, essa luz vai aumentando se a gente dá atenção para ela. Caso contrário, a gente fica preso no mundo da lua. Lembra? Vivendo só no automático, no mundo confortável, na zona de conforto, isso aqui tá bom, eu tô em família, eu tô seguro, etc. Para poder a gente viver o sol no nosso mapa, a gente tem que agir em comunhão com o sagrado. Em espiral para o centro, ao centro do coração. Em espiral para o centro, ao centro do coração. Sou o tecido, sou o tecedor, sou o sonho e o sonhador. Sou o tecido, sou o tecedor, sou o sonho e o sonhador.